Foda-se, de todos os vídeos que eu faço aqui no canal, sem dúvidas falar sobre setup gamer é um dos assuntos que eu mais acho prático de falar. Isso porque no geral eu sempre faço lista de melhores teclados, melhores mouses, melhores monitores. E quando eu faço a lista dos melhores setups, no caso o melhor setup pra você montar com o melhor custo-benefício, com o melhor preço, a gente une tudo isso num vídeo só e deixa mais prático e direto. E é por isso que no vídeo de hoje eu fiz a lista com os melhores produtos pra você comprar pro seu setup, desde mesa até monitor, mouse, teclado, tudo que você imaginar, e obviamente com o melhor preço. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, assim como sempre, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando por mesa, que como eu sempre falo e falei no último vídeo, é um assunto que no caso eu domino muito, porque cara, eu já me ferrei muito comprando mesas. Recentemente eu gastei mais de 3 mil reais em mesas, porque eu vou trocar essas aqui do fundo. Troquei essa aqui que eu gravo, inclusive comprei aquelas estilo mesa elétrica. Então cara, eu posso falar com muita propriedade, porque eu já encontrei modelos muito bons e já comprei modelos péssimos. E no caso, você quer o melhor com os benefícios de todos, uma mesa de qualidade com preço bom. Obviamente o melhor tipo são as mesas industriais, não necessariamente só industrial, mas pode ser mesa de escritório também. Resumindo conversa, tem que ser mesas feitas em MDF, no caso ele é mais resistente, mais barato. E eu até fiz um cálculo para ver se compensava comprar um tampo de mesa à parte e depois comprar as bases. Cara, a diferença de preço que você vai pagar, tipo assim, é muito ridícula pelo trabalho que você vai ter. Então, no geral, as mesas industriais são os melhores tipos, mas tem alguns pontos que vocês precisam analisar. Aqui no caso tem 3 pontos importantes. Primeiro, é a cor da mesa. Cara, evitem mesa branca e evitem mesa preta. Isso porque branco suja que nem um horror e preto também suja. Preto ele suja um pouquinho menos, mas por exemplo, poeira, cara, nossa senhora, fica um inferno. Até móvel preto eu evito comprar, porque sério, suja demais. O melhor tipo é o tom de madeira mesmo. Existem vários tipos Frejó, outros tipos estilo madeira um pouco mais mel, digamos assim. Mas resumindo, comprem mesas que tenham aparência de madeira mesmo, porque elas sujam menos, esteticamente é mais bonito e ela combina mais com qualquer tipo de setup. Você quer montar um setup branco? Combina. Você quer montar um setup preto? Também combina. E aqui a gente vai pro segundo fator principal, que é com relação à espessura do tampo. Eu recomendo 2,5 cm no mínimo de espessura do tampo, mas o ideal seria pelo menos 3 centímetros. O caso dessa mesa aqui, ela tem mais de 3 centímetros e é a mais resistente que eu já tive. E obviamente o terceiro ponto acaba sendo a qualidade de construção, e aqui é um pouco relativo porque você não vai saber a qualidade de construção pela internet, mas tem um jeito de identificar. Evitem essas mesas industriais que tenham a base toda em metal embaixo. Estilo nessa foto aí que eu vou pedir pro editor colocar. Terrível esse tipo de mesa, porque primeiro, você não consegue colocar nada, suporte de monitor, suporte de microfone, você não consegue colocar nada em volta, e na maioria das vezes a estrutura é um lixo. O melhor tipo são esses tipos padrões mesmo, onde a frente ela é só a madeira e nas laterais ela tem a base de metal e atrás ela tem um tampo a mais pra ajustar na resistência. Ou você pode ir pra este modelo que eu gravo aqui os meus vídeos, que é a famosa mesa do Mercado Livre. Eu coloco esse nome porque ela foi o modelo que eu encontrei mais no Mercado Livre, com a melhor avaliação e a melhor qualidade. Cara, realmente ela foi uma das melhores mesas que eu comprei pelo preço. Ela é absurdamente resistente, muito bem feita, muito bem acabada. Ela não é um estilo industrial, mas ainda assim eu acho ela mais prática pelo tamanho do tampo, pela forma que é distribuído o tampo, e também, inclusive, ela tem uma parte aqui embaixo que dá pra você esconder os cabos. Cara, é genial e muito bem feita, de verdade, qualidade muito boa. Com relação ao preço delas, hoje atualmente uma mesa industrial tá numa faixa aí de 200 a 300 reais, se você pegar por volta de 1,5 m, e essa do estilo Mercado Livre aqui, ela também varia dos seus 280 a 300 reais. Só um detalhe, com relação ao tamanho, eu recomendo pelo menos 1,5 m e de profundidade pelo menos uns 60 centímetros. Já vai ser o suficiente pra você conseguir ter um setup legal sem ter muita dor de cabeça ou falta de espaço. Mas vamos lá, indo agora pra monitor. Aqui no caso dos baratinhos a gente tem 3 opções principais, as duas eram mais conhecidas e eu citei no último vídeo. Acaba sendo o Acer, mais especificamente o EK1, e também o Acer Nitro 5 e J241i. Não só isso, a gente também tem mais um modelo que é da AOC. Resumindo conversa, esses modelos da Acer, eles são os modelos mais famosinhos dos baratinhos, mas ele tem um problema que o preço varia muito. Aqui no caso a gente tem monitores de 24 polegadas com 100 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de resposta, já vem com painel IPS, vai trazer uma reprodução de cor muito boa e também é maravilhoso já pra jogar. Os dois inclusive tem 99% do aspecto sRGB. sRGB é como se fosse um padrão de cores, a gente utiliza de base pra ver o quão bom o monitor é em reproduzir essas cores. Além disso, ele já traz FreeSync, e aqui no caso a gente também tem o AOC, que ele mantém um preço mais baixo, mantém 24 polegadas, 1 milissegundo de resposta e 100 Hz de taxa de atualização, com a diferença que ele tem o Adaptive Sync. Eu particularmente prefiro mais o FreeSync, digamos que é uma tecnologia mais compatível, mas o ponto principal de eu não recomendar tanto assim o AOC é a porcaria do painel VA. Cara, sendo muito honesto, painel VA pro painel IPS é uma diferença grotesca, tanto de reprodução de cor, como também é um painel que tende a trazer mais ghost, ou seja, o pixel não consegue mudar de cor muito rápido, isso acaba gerando um rastro na imagem. Com relação ao preço, o AOC ele fica numa média um pouco mais baixa, em torno de
de seus 500 a 600 reais, enquanto o Acer, ele varia de seus 600, 700, em alguns casos até 800 reais, que aí eu já não recomendo por esse preço. Isso porque na faixa dos 800 ele já começa a invadir os melhores monitores custo-benefício do mercado. Acaba sendo o AOC Hero e o LG Ultra Gear. Eu diria que são os melhores, os mais completos na faixa de preço que a gente tem atualmente, principalmente no quesito de tecnologia e qualidade de imagem. Resumindo conversa, o AOC Hero em comparação com o LG, ele tem um ponto principal, trazer um ajuste de altura. Resumindo conversa, os dois aqui já trazem um painel IPS, já trazendo 24 ou 27 polegadas. Os dois já tem 180 Hz, mas os diferenciais dele é que o LG traz 1 milissegundo de resposta, enquanto o AOC traz meio milissegundo. O AOC cobra um aspecto de cor maior em comparação com o LG, ele é só 99, enquanto o AOC é 123% do sRGB. Resumindo, ele consegue reproduzir mais cores. Porém, o LG ele traz tanto o G-Sync como o FreeSync, traz o Dynamic Action Sync, que é uma tecnologia específica da LG, basicamente reduz o tempo de ação de resposta, além de já trazer HDR10, que aqui no caso acaba sendo um extra em comparação, principalmente ao fato dele reproduzir menos cores, que o HDR10 é como se fosse um boost no contraste e nas cores. Enquanto isso, o AOC só tem o G-Sync. Além disso, o AOC acaba também saindo um pouquinho na frente com relação ao suporte dele, enquanto o suporte da LG é só de ângulo, o suporte que vem no AOC é um ajuste de altura, de ângulo, também você pode girar ele, é bizarro. Com relação ao preço, o LG fica na casa de seus 900 reais, enquanto o AOC varia de seus 800 a 900. Isso é a versão de 24 polegadas. É um degrau a mais se você busca produtividade. Eu recomendo muito modelos ultra-wide. Aqui no caso, o modelo que eu mais recomendo, o Zinnia e Pichau. Questão de preço, melhor custo-benefício. Para trabalho e jogos vão te atender muito bem. Isso porque aqui a gente já tá falando de um painel IPS com 100 Hz de taxa de atualização, com 29 polegadas. No caso, como eu falei, eles são ultra-wide, são mais esticados. O Zinnia, ele já vem com uma base ajustável estilo da AOC, só que ele traz 4 milissegundos de resposta, enquanto o Pichau, ele traz uma base mais simples, só que com 1 milissegundo de resposta. Além disso, eles já trazem FreeSync e HDR. E com relação ao preço, ficam na casa aí dos seus 1.000 a 1.200 reais. E falando de melhor qualidade, não só de imagem, como também para jogos, eu diria que o melhor custo-benefício acaba sendo o Opal da Redra. Eu não canso de rir desse nome. Cara, se você quer um monitor com qualidade, principalmente se você busca um monitor 4K, eu recomendo até mais esse modelo, que aqui a gente já tem um monitor de 27 polegadas, IPS com 165 Hz de taxa de atualização, traz 1 milissegundo de resposta, já traz FreeSync e G-Sync, cobre 90% do aspecto DCI-P3, basicamente é um aspecto de cor mais profissional, que equivale a 125% do sRGB, ou seja, ele tem uma reprodução de cores muito boa. Só que não só isso, ele é Quad HD, ou seja, ele tem resolução 2K. Cara, por experiência própria de um monitor 2K para um monitor 4K, você sim sente diferença, mas não tanto quanto se você for de um Full HD para um 2K, que foi o meu caso. É outro monitor, eu recomendo muito mais porque a qualidade é muito boa. Se você quer editar vídeo, precisa fazer design, já vai te atender muito bem. E se você quer jogar, aquele tesão que fica, meu irmão, a qualidade fica maravilhosa. E com relação ao preço, atualmente ele fica na faixa de seus 1.500 reais. De mousepad, é aquele mesmo esquema que eu falei no último vídeo. Eu não vou ficar muito me aprofundando em mousepad, até porque isso vai muito de gosto e também de orçamento. Não é algo de extrema essencialidade, se é que essa palavra existe. Mas resumindo, se você quer baratinho, cara, a Havit é a melhor opção. Aqui no caso ela faz milhares de modelos, milhares de estampas, minimalista, um pouco mais avantajada, digamos assim. E é extremamente barato, fica na casa de seus 30 reais, até menos você consegue encontrar. São mousepads grandes. E se tu quer um setup um pouco mais minimalista, você pode ir para aqueles mousepads estilo couro, que no caso é couriro, couro ecológico. No caso eles são bem mais bonitos e tem uma pegada um pouco mais minimalista, mais vintage, digamos assim. Mas se você quer uns modelos diferentões, bem bonitões, tipo esse modelo que eu tenho aqui, que eu acho ele um dos mais bonitos que eu tenho, inclusive não foi muito caro, eu vou deixar todos os modelos aqui na descrição, tá? Falando de mousepad, obviamente, a gente vai pra mouse. E aqui no caso, a gente é bem direto nessa questão de mouse, cara. Não tem muita enrolação. Você quer um mouse bom, principalmente pra jogar, cara, não recomendo você comprar no Brasil, você vai pagar caro pra um produto simples. E aqui no caso a gente tem 3 opções principais que eu mais recomendo você importar e você não vai me pagar muito caro, que acaba sendo o Attack Shark R1, o Attack Shark X3 ou o Dragonfly R1 Pro Max. Resumindo conversa, o Attack Shark R1 é o modelo mais baratinho que a gente encontra, com uma qualidade minimamente boa. Ele mantém um preço muito bom, é um mouse que pesa 59 gramas, ele vem com um sensor que é o PAW3311, que no geral ele é um sensor muito bom, usando de base que a maioria dos mouses hoje em dia eles estão vindo com 3395, que é um sensor maravilhoso, entrega uma performance incrível, um desempenho muito bom. Ele não fica muito longe na prática. Em tese é um sensor bem superior, mas na prática ele fica muito próximo no quesito de resposta, no quesito de desempenho. Se você quer um mouse de entrada baratinho, melhor opção. Além disso, ele tem 1000 Hz de polling rate, que é basicamente a latência do mouse em comparação com o PC, velocidade de dados que ele manda, além de trazer 65 horas de bateria. Afinal, ele funciona via wireless, Bluetooth ou com fio. Enquanto o Dragonfly e o X3, eles no caso são muito parecidos no quesito de especificações. O Dragonfly tem 54 gramas, enquanto
o Attack Shark tem 49. Os dois já trazem o famoso PAW3395, que, como eu citei, é o melhor custo-benefício de sensor que a gente tem atualmente no mercado. Desempenho, e principalmente pelo preço, é maravilhoso. Porém, mesmo assim, o Dragonfly acaba saindo na frente, principalmente por conta da bateria. Isso porque é basicamente o mesmo mouse, só que no caso o X3 tem 65 horas de bateria, enquanto o Dragonfly tem 150. E se você for importar, eles ficam mais ou menos na mesma faixa de preço. Só que o X3 você consegue encontrar aqui no Brasil com uma certa facilidade, enquanto o Dragonfly nem tanto. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles variam dos seus 90 a 120 reais. Um detalhe, o Attack Shark R1 você também consegue encontrar aqui no Brasil, só que como eu falei, aqui no Brasil você vai pagar mais caro. Você encontra ele na faixa de seus 180, 200 reais aqui no Brasil, quando no AliExpress ele custa tipo 90. Já subindo um pouco mais, inclusive o mouse que eu comecei a usar no dia a dia, eu uso naquele PCzinho aqui, simplesmente o Attack Shark X6. Ele, na minha opinião, é o mouse mais completo que você pode comprar. Resumindo, ele já tem um sensor PAW3395, sensor muito bom, pesa 49 gramas. Eu achei que eu não ia me acostumar porque ele é muito leve, mas eu consegui. Tem um conforto muito bom, um design que eu acho particularmente padrão. O legal desses mouses é que ele já vem com aqueles fidgets pra você personalizar, adesivos no geral, mas além disso, ele tem uma bateria de 200 fucking horas que dura muito tempo. E sem contar que ele já vem com uma basezinha de carregamento, cara, que inclusive tem entrada USB pra servir como um Duggle, pra você aproximar o Duggle do mouse, diminuir ainda mais a latência. E o interessante dele é que, além do preço muito bom, na casa de 130 a 150 reais, ele também é um mouse que você encontra com muita facilidade aqui no Brasil. Só que, novamente, é mais caro, porque, né, aqui é o Brasil. Já se você quer mais qualidade, mas novamente sem gastar um horror, digamos um mouse Pro Player mais completinho, sem gastar muito, e também pra você que não liga de importar, cara, a melhor opção acaba sendo o Rapu VT3 Pro Max. Aqui a gente tem um mouse que tem um design de vídeo opiniões, eu particularmente achei da hora, mas tem gente que acha feio. Ele pesa 63 gramas, só que a principal diferença, primeiro, tá no sensor. Aqui a gente vai com PAW3950, que é um sensor simplesmente absurdo no nível de potência. Para um efeito comparativo, eu dei pro meu editor um VT9 Pro, que ele vinha com PAW3398. Só essa leve diferença, isso que eu já testei muito mouse, então percebi nitidamente. Cara, você percebe que realmente o mouse ele é muito mais rápido, tem um tempo de resposta que assim, é ridículo. E um detalhe, além da melhora do sensor, ele tinha um polling rate, essa velocidade de resposta, 4000 Hz. Só que esse carinha aqui, que no caso é o VT3 Pro Max, ele além de ter um sensor melhor, ele tem simplesmente 8000 fucking Hz de polling rate. E detalhe, isso com fio. Sem fio ele também consegue ficar nos 4000 Hz. E com relação ao preço, hoje atualmente ele varia na casa de 200 a 250 reais com imposto. E de verdade eu recomendo fortemente você comprar esse mouse importado, porque aqui no Brasil, mano, cobra 500 reais nesse modelo usado aqui no Brasil. Já de headset, cara, aqui não tem muito que eu me aprofundar, porque no caso, quando a gente fala de setup barato, a gente tem opções muito boas sem precisar ficar gastando tanto. Então, sendo bem direto, se você quer um fone baratinho pra você jogar, só precisa, tipo, de algo que entre no seu ouvido e você tem um áudio bom, as duas melhores opções baratinhas acabam sendo o CCA CRA e o KZ-DX Pro. Resumindo conversa, os dois no caso são fones de ouvidos intra-auriculares. Eles são no geral muito confortáveis, muito bem feitos. Qual é a diferença entre os dois? O CCA CRA ele tem um áudio um pouco mais neutro, digamos assim, então normalmente ele vai atender um pouco mais em tons médios, agudos, atende um pouquinho bem no grave, enquanto o KZ-DX Pro ele acaba atendendo um pouco mais no quesito dos graves. Além disso, os dois são vendidos nas opções com microfone. Querendo ou não, o CCA CRA ele acaba se destacando um pouquinho mais para jogos, principalmente por conta dele ter médios e agudos um pouco melhores, também uma sensação de espacialidade, digamos assim, um pouco melhor, se sente mais imersivo. Com relação ao seu preço, atualmente eles variam na casa dos 30 até 90 reais, que no Brasil eles são um pouquinho mais caros, ficam na faixa aí de seus 78, 90, no máximo estourando. Dá pra encontrar mais barato. Tem as versões com ou sem microfone, e no AliExpress eles ficam ainda mais baratos, ficam na casa aí de seus 30 conto. Já pra você que é realmente headset, cara, sem dúvidas a melhor opção dos baratinhos, que ele sempre fica com um preço muito bom, embora varie bastante o preço, acaba sendo o Havit HV2232D. Cara, ele é simplesmente um dos modelos mais completinhos que a gente tem dos baratinhos. Ele tem uma qualidade de construção muito boa, é um headset feito em plástico com acabamento interno em metal. Ele, obviamente, já tem LED, tem um áudio que é ok pela faixa de preço, é um áudio que vai te atender bem para jogos, tipo assim, não é nada absurdo, tem um grave minimamente decente. Para jogos ele traz uma imersão boa, embora não seja um dos melhores que eu já testei, mas novamente, pelo preço é muito bom. Mas o ponto principal de diferença dele acaba sendo o microfone, cara. O microfone dele é muito bom pelo preço, de verdade, cara. É uma qualidade muito boa, não fica aquele microfone de tipo avião. E novamente, pelo preço, é uma qualidade muito boa. E obviamente, com relação ao preço, hoje atualmente ele fica na casa aí de seus 90 a no máximo estourando 100 reais, até menos em alguns casos. Porém, o melhor custo-benefício de todos
continua sendo o Havit H2002D ou o H2015D. No caso, eles são farinha do mesmo saco, o mesmo headset com um formato diferente. Eu particularmente prefiro o formato do H2015D. Inclusive eu vou comprar os dois pra trazer review de novo, mas por experiência própria. Eu já tive esse headset. Ele é um headset que eu gosto muito porque ele traz um tom mais equilibrado no áudio. Ele é um pouco mais neutro, parece bastante o CCA, CRA que eu citei. Só que no geral, pra jogos, isso é muito bom, como eu falei, traz uma imersão muito boa. Ponto principal, além da qualidade de construção ser impecável do headset, o ponto principal dele é o microfone, cara. É um microfone que é absurdo pelo preço. É a mesma coisa do outro Havit. A Havit é uma marca que no geral investe muito em microfone e realmente a qualidade é muito boa. O único ponto negativo, entre aspas, é que no geral, headsets, eles têm um microfone com um ganho um pouco mais elevado do que o normal. Então, por exemplo, se eu falar nesse tom que eu tô falando aqui, num headset ficaria estourado. Mas dá pra controlar ele bem aqui no Windows, dá pra você diminuir esse ganho e você consegue extrair um áudio ainda melhor dele. E pra você que quer uma qualidade ainda mais superior, se é que esse conjunto de palavras existe, cara, na minha opinião, tem dois modelos que eles não são headsets, mas eles atendem muito bem. E um deles em específico acaba sendo o Arcano ARC SHP80. Cara, ele é simplesmente um dos mais cabulosos que existe no quesito qualidade de áudio. É um fone extremamente bem feito, extremamente bem acabado. Ele é um fone pra estúdio, mas ele traz uma imersão muito boa pra jogos. Só que o único lado ruim é que ele não tem microfone, ele é um headphone. E também o único ponto negativo dele é que ele é um fone aberto, ou seja, o áudio dele vaza pra um caralho. Resumindo, se você tiver com fone, seu amiguinho do lado vai estar ouvindo o que você está ouvindo. Então, se você não quer isso e ainda assim quer um áudio profissional, eu também recomendo muito o AKG K52, que aqui no caso ele é um fone mais fechado e no geral eu acho ele um pouquinho mais fresquinho de usar. O Arcano ele tem aquele design um pouco mais robusto que fecha o ouvido e eu acho ele um pouco mais quente de usar. O AKG não, a espuma dele é um pouquinho mais tranquila, o corino que eles usam também é mais suave. O único ponto é que eu acho o corino muito fino. Se você é um cara que sua demais, é questão de tempo para ele começar a descascar. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles variam na casa aí dos seus 200 a 250 reais. Já indo pra teclado, cara, a conversa aqui começa a ficar um pouquinho diferente. De modelos pra comprar aqui no Brasil, a gente tem algumas opções, mas na minha opinião o melhor custo-benefício baratinho acaba sendo o Hirax Thumb. Ele é o mais baratinho pra você comprar aqui no Brasil. Ele é um teclado 60% ABNT2. Ele já tem um cabo removível. O ponto principal dele é que além dele ser um teclado muito completinho, já tem o Switch Uano, que é o Switch que, novamente, é o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado. Ou seja, ele é um Switch bom, preciso, pouca dor de cabeça, no geral vai atender muito bem. O único lado ruim é que ele não é um teclado hot swappable, ou seja, se o Switch der defeito, não tem como trocar. Na verdade até tem, mas ele vem soldado na placa. Com relação ao preço dele, ele fica na casa de seus 120 a 200 reais. Sendo muito honesto, ele é o modelo que eu mais recomendo você comprar aqui no Brasil, mas ele não tem necessariamente o melhor preço. Mas calma que eu já vou me aprofundar. Se você quer mais baratinho ainda, mas pra importar, a melhor opção acaba sendo o K620, o teclado 60%, que no último vídeo que eu fiz de melhores teclados, eu gentilmente o chamei de teclado Afonso. Isso porque ele não tem um nome específico, o nome dele é literalmente teclado 60%. Mas resumindo conversa, pra quem quer importar, eles são os mais baratinhos e o melhor que eu chamo de quebra-galho. Ou seja, você quer um teclado mecânico, mas sem gastar um horror, que te atenda minimamente bem. Aqui no caso, o K620, ele é um formato 60%, tem uma qualidade de construção um pouquinho melhor, um LED mais bonito, já tem keycaps em PBT, e não só isso, ele já tem USB removível. Enquanto o teclado Afonso, ele não tem nenhum USB removível, na verdade ele não tem nem USB porque ele funciona via pilha. E sim, embora ele funcione via pilha, engraçado, tem uma duração de pilha de 6 meses, cara. Que principalmente pra você que quer um teclado portátil pra viajar, cara, simplesmente uma das melhores opções. Ou quer um teclado sem fio pra não ter dor de cabeça de ficar recarregando ele. E detalhe, embora o Switch não seja muito esclarecido, no geral esses teclados eles têm avaliações muito boas. Eu, por experiência própria, já tenho um. Cara, nunca tive muito problema. E não só isso, faz eu recomendar ainda mais, é porque eles já são hot swap. Ou seja, deu problema no Switch, é só trocar. E com relação ao preço, já atualmente o K620 fica na casa aí de seus 69, 79 reais. Enquanto o Afonso, ele varia na casa de seus 100, até mais baratinho você consegue encontrar nas promoções do AliExpress. Porém, lembra que eu falei que o Hirax, ele não necessariamente ele é a melhor opção pra comprar no Brasil? Isso porque a gente tem simplesmente os mais famosinhos, o Mechanic K500B61 Mini e o Mechanic K500AB84. Simplesmente os teclados mecânicos que eu mais cito aqui no canal. Esses são modelos que você consegue encontrar com muita facilidade, tanto aqui no Brasil como importando. E cara, não tem muito o que falar porque eu sempre cito eles, cara, de verdade, não tem custo-benefício que se compare. Eles têm uma qualidade de construção absurda, já tem keycaps em Double Shot Inject em PBT. O design do B61 é uma pegada um pouco mais clara, digamos assim, de cores, enquanto o V84 ele tem uma estética um pouco mais escura. Um é 60%, enquanto o outro ele tem um formato que é o 84%, que inclusive eu particularmente prefiro muito mais pro dia a dia. Eu não sou muito fã do formato 60%, porque eu não acho ele prático pra trabalho. Já o 84 ele é prático pra trabalhar, mas também é prático o suficiente pra você jogar. Sem contar que, obviamente, eles já vem com o Switch Uano,
que inclusive já é hot swap. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles variam na casa de seus 120 a 130 no AliExpress. E aqui no Brasil eu recomendo eles também porque eles ficam na casa de seus 200 a 220, que sim, pode parecer caro, principalmente em comparação no AliExpress, mas em comparação que a gente tem disponível de teclados no Brasil, por esse preço não tá caro. E se você quer uma versão maior, principalmente para trabalhar com numérico, o Mechanic K500 Full Size é a melhor opção, porque ele é um full size compacto, ou seja, ele é um teclado que tem todas aquelas teclas, elas são aproximadas, ou seja, ele economiza muito mais espaço, sem contar que ele fica muito mais prático para você usar no dia a dia. Por exemplo, se você quer trabalhar no dia a dia, você trabalha com contabilidade, precisa do numérico, ele vai te atender bem. E se você quer jogar e não quer um teclado que ocupa tanto espaço, ele também vai te atender muito bem. Já o mais completo que a gente encontra, principalmente importado, sem dúvidas, o Agies AK820. Resumindo a conversa, aqui a gente tem um teclado com uma construção absurda feita em PBT. Além disso, o ponto principal dele tem um conjunto de camadas, que no caso é uma camada de silicone, switch pad e mais uma espuminha. Tudo isso para melhorar a acústica e a digitação do teclado. Deixa ele muito mais confortável e uma delícia para digitar. Além disso, ele funciona via Bluetooth ou wireless com 100 horas de duração de bateria. Já vem com scroll de volume e hoje atualmente ele fica na casa de seus 170 reais no AliExpress. Mais detalhe, em promoção já vi ele custar na faixa de seus 130. Também não recomendo comprar aí no Brasil, porque você vai pagar um horror de caro. E se você quiser virar um pro player, mas sem gastar muito, a melhor opção que a gente encontra acaba sendo o Acumus Geek Fan 60 Pro. Ele é simplesmente o teclado mecânico magnético mais barato que a gente tem no mercado. Resumindo conversa, teclados com switches magnéticos, eles são mais precisos, têm uma duração melhor, e não só isso, no quesito de precisão, eu digo que ele é absurdamente rápido. Ou seja, você clica na tecla, ele é extremamente responsivo, sem contar que você consegue ter um controle da pressão do switch muito melhor. Ou seja, você pode colocar, se quando eu apertar em 0,2 milímetros, o teclado vai ativar. Ou, por exemplo, eu quero mais rápido ainda, eu coloco em 0,1 milímetros de ativação, vai ativar ainda mais rápido. Então você consegue ter um controle muito mais eficiente do teclado. Não só isso, esse desgraçado já tem 8000 Hz de polling rating com fio. Além disso, ele já tem keycaps em PBT. O switch que ele utiliza é um switch Acu Glare, no caso. No caso é esse switch magnético maravilhoso. E o ponto negativo é que, por ser um teclado mais caro, se você busca uma opção mais barata, ele acaba sendo mais simples. Então, por exemplo, na construção dele ele é mais simples em comparação com a Agies, ou seja, ele só tem um EVA em volta do switch. Com relação ao preço dele, hoje atualmente você encontra ele na faixa de seus 170 reais com fio, e a versão sem fio vai pra 220. E só um detalhe, pra precisão, obviamente eles são as melhores opções que a gente tá tendo no mercado. Cara, se você só quer um teclado pra jogar, trabalhar, você não liga muito pra esse nível de precisão absurda, vai pro Agies, que ele é muito mais negócio. Teclado muito mais confortável, muito mais bem acabado. O conforto dele nem se compara com esse da Acu, embora ainda assim seja um teclado muito bom. E com relação aos preços, se você utilizar os produtos mais baratos que eu citei dessa lista, fazendo uma média de preço, é claro, você também mais barato de todos custaria numa média aí de R$1.150. Na verdade, tá um pouquinho menos, eu fiz o cálculo um pouco errado. Sairia uma média de 1.000 ou em torno aí de R$970. Já se você comprar não necessariamente os melhores produtos que eu citei, mas os mais custo-benefício, que no caso é aquelas opções que eu deixei no meio, por exemplo, no caso do monitor, o Alce Hero, no caso do teclado, o Agies, você gastaria por volta aí de R$1.500. E um detalhe, sim, tem como baratear ainda mais, só que tem um ponto, cara. Tem um ponto, aqui eu tô me referindo aos produtos mais baratos, com uma mínima qualidade pra você ter pro dia a dia. Mas se vocês querem que eu tente fazer ainda mais barato, eu posso tentar. Deixem aí nos comentários se vocês querem. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu vi por aqui. Valeu e falou!